Beleza. Vamos lá então. Vamos começar a nossa aula com a graça do Senhor e que nada dê errado, né? Como na terça-feira. Espero que dê tudo certo mesmo. Eu acho que vai dar certo porque mais cedo eu fiz um teste aqui com a Silvana e deu tudo certinho. Bom, vamos lá então. Vamos começar a nossa presentation. Todo mundo está vendo aí o slide, por favor? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim? Beleza. Eu diminuí ele aqui agora. E aí, colocando de novo. Vamos aguardar um instantinho, tá chegando um monte de gente aqui ainda. O problema é... Bom, vamos lá então. É o seguinte, na semana retrasada, né, nós falamos sobre a Revolução Francesa, falamos sobre a Era Napoleônica, né, e a gente terminou, era para a gente ter terminado aquela matéria aquele dia, mas infelizmente nós chegamos aí Nossa Senhora, essa porra tem que dar autorização um por um, é foda. Nós paramos no Congresso de Viena porque a Raquel já estava na porta ali para poder entrar, e então eu tive que terminar. Não tinha como eu dar continuidade. Mas enfim, o que a gente tem aqui, nós falamos sobre a Era Napoleônica, eu falei sobre, aqui no slide 24, sobre o bloqueio continental, né, que o Napoleão ele promove contra a Inglaterra para poder destruir a economia inglesa, né? Napoleão não conseguiria de maneira alguma vencer militarmente a Inglaterra. A Inglaterra era uma potência naval muito grande, muito poderosa. A infantaria napoleônica era muito forte, mas a infantaria não vai andar sobre as águas, né, meus queridos? Então, no mar, uma esquadra de navios ela é mais útil do que homens. Então, a gente tem aqui esse bloqueio continental, que é uma puta ideia para acabar com a economia industrializada da Inglaterra, só que você não consegue suprir as necessidades dos países europeus se você precisa da própria Inglaterra para poder sobreviver. A Inglaterra era um país tão avançado industrialmente em relação aos outros que a própria França dependia da Inglaterra. Então, não tem como a ideia do Napoleão, por mais inteligente que ela seja, ela dá certo. Portugal e Rússia rompem o bloqueio continental, vão começar a realizar transações ali com a Inglaterra, não porque querem fazer pirraça com Napoleão, mas é porque dependiam muito do dinheiro inglês, né? Portugal, desde 1703, com o Tratado de Methuen, né, o Tratado de Panos e Vinhos, era altamente endividado com a Inglaterra, e a Rússia, ela vendia muitos produtos agrícolas para a Inglaterra, principalmente trigo, né? Então dependia do dinheiro da compra do trigo, né? A Rússia, no século XVIII, no século XIX, até 1917, nós vamos falar disso, a Rússia ela é um país extremamente agrário. Ela não é nada industrializada, inclusive com resquícios feudais ali presentes no Império Russo. Bom, com esse desrespeito aí do bloqueio continental, o que a gente tem, então? Só um minuto aqui. Deixa eu fazer um negócio. Tá foda essa merda dessa iluminação aqui, peraí. Piorou, né? Tô tentando fazer uma parada aqui, mas não tô conseguindo.
É isso mesmo, gente. Aula ao vivo, a gente apanha o tempo todo. Enfim, a gente tem, então, as tropas comandadas por José Bonaparte, já que as tropas de Napoleão, né, as tropas francesas tinham capitulado a Espanha, né, então a Espanha era o estado vassalo napoleônico, o estado vassalo da França, napoleônica, e aí, em 1807, os franceses vão invadir, então, a Portugal, né, através da Espanha. Os portugueses colocam um plano de fuga desde lá do século XVII em vigor, que é ir para a colônia mais bem estruturada de todas, né, no caso, o Brasil, e com isso a gente tem o domínio francês sobre Portugal, mas a fuga da família real para o Brasil, né, que aí nós temos o início do período joanino, inclusive aqui, e o Napoleão, em 1812, ele vai para a Rússia. A Rússia vai utilizar da tática da terra arrasada, né? A gente brinca e fala que é a tática da terra arrasada comandada pelo general Frio. Napoleão, ele invade a Rússia no inverno. Eu sei que está frio em Valadares também, né? Está muito frio em Belo Horizonte. Essa noite fez 14 graus em Belo Horizonte, com sensação térmica de 10, 11 graus. Eu sei que uma temperatura dessa em Governador Valadares, provavelmente a vida será extinta em Governador Valadares, sobrará apenas as baratas. É como um ataque nuclear à cidade. Porque com 28 graus vocês já estão usando blusa de frio, eu sei. Eu dou aula aí, eu sei como é que é. E então, assim, o frio que o Napoleão e suas tropas, né, passam na Rússia é algo meio que inimaginável, assim, para nós. Porque se a gente passa cagaço com 11 graus positivo de sensação térmica, imagina você passar por temperaturas, e não sensação térmica, mas por temperaturas de menos 40. A sensação térmica de menos 60. É para cair o cu da bunda, beleza? Literalmente. Então, assim, o Napoleão, ele invade a Rússia no inverno, né? E se ferra completamente, porque ele leva uma tropa de mais ou menos 600 mil homens e volta com mais ou menos 100 mil homens, derrotado da Rússia. Então ele perde, ele leva quase 2 Valadares, né? Valadares aí tem em torno de 300 mil habitantes, ele leva em torno de 2 Governador Valadares e volta com 1/3 de Governador Valadares. Né? Então, isso tem uma perda significativa. O que nós temos, então, em 1814, quando ele retorna para a França, uma coligação antifrancesa vai lutar contra o Napoleão. Essa coligação ela tem participação do Império Austríaco, da Prússia, com uma pequena participação inglesa, tá? Não é uma grande participação, mas uma pequena participação inglesa, que consegue vencer o Napoleão, que está completamente arrasado. Napoleão vai ser preso e exilado na ilha de Elba, que fica ali no Mar Adriático, próximo à Península Itálica e à França. Se é próximo à França, o Napoleão ele vai conseguir, então, retornar, né, com apoio de bonapartistas, né, ao poder, ainda em 1814, o poder quando ele é preso e exilado na ilha de Elba. O Luís XVIII, né, da dinastia dos Bourbon, ele assume o poder, o Napoleão volta, destitui o Luís XVIII, e aí ele governa o chamado governo de 100 dias. Esse governo dos 100 dias, o Napoleão, ele retoma o poder imperial, né? Tenta retomar o exército, né? A força do exército francês, mas em 1815 ele vai ser derrotado de novo por uma coligação antifrancesa, uma nova coligação antifrancesa, que vai ter uma presença maior da Inglaterra, tá? O Napoleão, ele é preso novamente, só que agora ele vai ser enviado, exilado para a ilha de Ilha de Santa Helena,
que fica na costa africana, né, bem mais distante da França, e diminui consideravelmente as possibilidades dele conspirar uma fuga e voltar para a França para tentar retomar o poder, ok? Diante disso, o Napoleão fica preso na ilha de Santa Helena até 1821, quando ele morre, né? A causa da morte do Napoleão foi causa natural, ele morre de causa natural, causada por envenenamento. Beleza? Com a morte, com o fim da Era Napoleônica, em 1815, a gente vai ter uma série de modificações ali na Europa, né, que já tinha sido modificada pelo próprio Napoleão. E a Áustria, que era ali talvez o maior símbolo de poder absolutista, depois da França, só que no final do século XVIII a França deixa de ser esse modelo por conta da Revolução Francesa. O que acontece é que as monarquias absolutistas, né, ou os países europeus, eles se unem num congresso chamado Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, ele tinha objetivos muito claros, né? Os principais objetivos do Congresso de Viena eram restaurar o absolutismo na Europa e reorganizar o mapa político europeu que tinha sido todo desorganizado pelo Napoleão com as suas invasões, com a sua política imperialista, né? E esses objetivos, eles eram pautados em 3 princípios. O princípio da restauração, o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio. Vamos entender, então, esses 3 princípios, né? O princípio da restauração seria a restauração de todas as monarquias absolutistas que foram tomadas pela França napoleônica. Então, todas as monarquias, todos os estados absolutistas que foram capitulados, que foram subjugados à França napoleônica, seriam, então, restauradas. E como que seria a restauração dessas monarquias? Diante do princípio da legitimidade. Então, uma coisa está ligada à outra. Diante do princípio da legitimidade. Qual que é o princípio da legitimidade? Todas as famílias dinásticas, né, todas as dinastias que eram donas destes estados absolutistas, eles retornariam ao poder, seriam os legítimos donos do trono. Então você tem, por exemplo, os Bourbon na França, os Habsburgo na Espanha e os Bragança em Portugal, só para ficar mais próximo da gente. E a questão do equilíbrio, né, é exatamente a reorganização do mapa político europeu com a delimitação de fronteiras fixas, né, entre os estados europeus e a perda de territórios, tanto europeus quanto coloniais da França, como indenização de guerra. Então, a França, por exemplo, ela vai perder na América a Guiana Francesa. A Guiana Francesa vai ser tomada pelo Brasil em 1817, beleza? E o Estado vassalo francês da Espanha, né, da França napoleônica, ela vai perder a Cisplatina em 1815, 1817. Tropas de Portugal vão invadir a Cisplatina entre 1815 e 1817, tomando a Cisplatina para si. Então a Cisplatina vira uma província do Brasil, em que praticamente ninguém falava português, só espanhol, porque era parte do vice-reino da Prata, né, do Prata. Então, o Congresso de Viena, ele vai ter aí esses objetivos baseado nestes princípios. E aí você tem aqui, por exemplo, né, eu vou aumentar aqui o slide só para vocês terem uma noção. Olha lá. Apesar de que vocês têm aí também com vocês, que eu mandei os slides no WhatsApp, né? Então vocês têm aqui a divisão política da Europa após o Congresso de Viena, olha só. Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda, Reino da Suécia, Reino da Dinamarca, o Império Russo, o Império Austríaco ou Império Austro-Húngaro, Estados Pontifícios, Reino das Duas Sicílias, né? Então você tem a Suíça e a Baviera, que eram mais neutros, né? O que vai ser aqui, tudo que vai estar aqui em torno dessa linha azul que eu estou mostrando, é
o que vai ser posteriormente a Confederação Germânica. Você tem o Reino da França, olha só. Então, Reino da Espanha, Piemonte, Sardenha. Então, são reinos que vão fazer parte da Europa após o Congresso de Viena. Né? Lembrando aí que a gente tem uma situação de restauração da ordem, né, absolutista conservadora. Então, todas as revoluções liberais que aconteceram ali durante o século XVIII, principalmente a Revolução Francesa, essas revoluções têm caráter liberal, burguês, nacionalista, isso vai declinar, porque a gente tem um retorno da ordem absolutista conservadora. Tranquilos? O Congresso de Viena ele vai criar também um braço armado, tá, pessoal? Que é a Santa Aliança. A Santa Aliança é criada pelo Congresso de Viena, né? E ele serve, esse braço armado, né? Vamos dizer assim, que seria um exército de todas as monarquias absolutistas na Europa. Então a gente vai ter a Santa Aliança com membros do exército austríaco, do exército português, do exército espanhol, beleza? E este braço armado, ele serve para sufocar levantes liberais que pudessem ocorrer na Europa ou nas colônias dos países europeus. Tá? Isso poderia acontecer também. Então, nós teremos tropas da Santa Aliança tentando atuar na América Espanhola, por exemplo. E aí eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, porque vai ficar muito claro uma correlação que existe do período joanino aqui no Brasil, por que o Brasil ele tem todo esse acordo de independência lá em 1822, e por que na América Espanhola, e aí a gente vira uma monarquia, e por que na América Espanhola o pau quebrou e a gente teve república em praticamente todos os países, beleza? Bom, alguma dúvida até agora, por favor? A gente tem aqui, vocês vão falando aí se tiver alguma dúvida, só pra gente... Senhor tá no céu, Lucas. Só pra gente... a barba tá branca, mas eu não tô velho assim, não. A Inglaterra, ela vai recusar-se, né, a integrar a Santa Aliança, porque ela tem claramente interesses comerciais que, com a retomada da ordem conservadora absolutista, esses interesses ingleses serão prejudicados. E qual é o interesse inglês? É vender os seus produtos industrializados para quem ela bem entendesse. Né? Por que a ordem conservadora absolutista é ruim para a Inglaterra? Porque a ordem conservadora absolutista ela é mercantilista. E ela prevê o pacto colonial, o retorno do pacto colonial. Então, trazendo o pacto colonial novamente, a Inglaterra não vai conseguir realizar suas atividades comerciais, suas atividades mercantis livremente. Ela é adepta do livre comércio, né? E as monarquias absolutistas não. São adeptos de criação de monopólios mercantis, né? Então a Inglaterra ela não faz parte. Então a gente pode dizer que a Santa Aliança ela nasce natimorta, né? Ou seja, ela já nasce morta em seu nascimento. Ela é criada morta em seu nascimento porque ela não tem a maior potência mundial dentro das suas fileiras, né? Fazendo parte aí das suas fileiras. A Inglaterra ela é contra a Santa Aliança. Beleza? Dúvidas, pessoal? Terminamos aqui a nossa aula de Revolução Francesa e Era Napoleônica. Hein? Alguma coisa a ser dita? Não? Nenhuma mesmo? Beleza. Muitos de vocês já devem ter lido essa aula de Revolução Francesa e Era Napoleônica, ela foi para o Canvas, né? Apesar de eu ter mandado no grupo de novo, provavelmente alguns não devem ter visto ainda, mas provavelmente vocês já devem ter feito o estudo dessa aula logo depois que nós terminamos, sem ter conseguido terminar ela na semana retrasada. Tá, vamos agora para a nossa próxima aula, que é a aula de revoluções liberais. Aí que tá. Isso aqui eu adoro. Na verdade, eu não gosto, não.
Não gosto de falar de Revolução Liberal, não. Eu não tô doido para chegar à Revolução Industrial agora e começar a tocar o terror na Idade Contemporânea, chegar ali em imperialismo, falar de guerras, né? Primeira, Segunda Guerra, nazifascismo. Eu espero que a aula de nazifascismo seja presencial. Se ela já for presencial, vai ser maravilhoso. Mas eu não tô, como é que fala? Positivo, não tô pensando positivo assim, não. Tô bem negativista quanto a isso. Tá todo mundo conseguindo enxergar aí, por gentileza? Sim ou não? Sim? Ótimo. Beleza, então. Bem, galera, uh, revoluções liberais do século XIX. Eu sempre gosto de usar a analogia de vocês jovens que estão, principalmente na adolescência, não vocês jovens agora, mas quando vocês estão ali com 14, 15 anos, que não é o caso de vocês, vocês já passaram por essa fase, vocês têm uma vontade enorme de começar a sair, de começar tipo, querer curtir, querer, sei lá, festinha de 15 anos. Principalmente as festinhas de 15 anos são do caralho, né? Fase maravilhosa. Você vai para as festinhas de 15 anos, não tem pai, não tem mãe, só de quem tá fazendo aniversário. E aí você bebe, dança, beija na boca, coisas que você não faria em festinhas de criança em que seus pais estão. Então, assim, é uma mudança interessante na sua vida. Acontece que você tem experimentado uma certa liberdade, até que em determinado momento você confunde liberdade com libertinagem e, e aí seus pais começam a te podar, a te proibir de fazer certas coisas. E aí você começa a reclamar. Por que você vai começar a reclamar disso? Porque você experimentou a liberdade. Uma vez experimentada a liberdade, você não quer menos do que aquilo que você experimentou, cara. Né? Então, por exemplo, um exemplo idiota, tá? Eu até estava vendo algumas coisas pouco antes daquela paradinha que nós fizemos de uma semana. Eu tenho Twitter, né? E fico acompanhando as coisas e tal. E aí eu estava vendo que tinha, até usei na aula passada, um negócio que teve um exposit de uma galera aí de Valadares. E aí é muito louco isso, porque principalmente as mulheres que estão buscando uma igualdade de direitos, né? Igualdade de direitos pela lei que vocês têm, né? Mas a gente está falando de uma igualdade perante a própria sociedade. Muitos homens ainda enxergam as mulheres como seres inferiores, e vocês não são. E vocês têm lutado muito por essa igualdade, né? De relação mesmo. E aí a gente tem umas situações bem legais que eu reparei muito, que algumas meninas, elas estavam falando dos seus ex-namorados e muitas delas comparavam com o atual namorado. E aí isso é muito legal, porque as meninas falaram assim, olha, não busquem nada menos do que você merece, não aceite nada menos do que você merece, você é maior do que isso e tal, essa coisa toda. Hoje eu tenho um namorado, eu tenho uma pessoa que me trata super bem, diferente do cara que eu namorei, que eu tô expondo aqui, e não sei o quê. E aí, a coisa é mais ou menos essa. Às vezes você está num relacionamento, não estou falando só de relacionamento amoroso também, tá? Pode ser relacionamento de amizade, existem amizades bem tóxicas, né? Existem relações não só amorosas, bem tóxicas, e essas relações, quando você fica preso nela, e no momento em que você se livra, né, e a própria palavra diz tudo, você está livre, né, há uma liberdade em relação àquilo que você estava passando, você não vai querer menos do que de algo melhor que você conquistou. Então, se você tem um relacionamento, qualquer nível que seja, que ele é ruim para você e você consegue algo que seja melhor, você não vai querer nada melhor, pior do que esse novo que você está tendo. E as revoluções liberais, elas é mais ou menos isso. Elas acontecem diante do retorno do conservadorismo absolutista do Congresso de Viena.
Então, aqui nos aspectos gerais, o que a gente tem é uma burguesia insatisfeita com a retomada do absolutismo, né, através do Congresso de Viena. Então, toda a luta que os caras tiveram, não só na Europa, mas nos Estados Unidos. Então, você tem ali, por exemplo, americanos com medo de que aquilo se espalhe para o continente americano. Falar de cessão, de diminuição de liberdade para um estadunidense, meu amigo, é caçar confusão, é criar problema. Eles vão invadir seu país, entendeu? Então, assim, a burguesia que lutou tanto, né, na Europa, ali no final do século XVIII, principalmente na Revolução Francesa, essa revolução ela ecoa para outros países, esses caras estão extremamente insatisfeitos com a retomada do antigo regime, né? E aí, você tem uma crença que ela vai ser criada na Revolução Francesa e consolidada por Napoleão, de que é a crença do Estado-nação, né? E de que este Estado-nação ele tem que representar a vontade da maioria. Ou seja, se a maioria deseja um país de características de ordem social, político, burguesa, ele tem que ser. Se a maioria deseja o retorno do absolutismo, né, com estratos sociais, falta de mobilidade, então, que seja, né? Então você tem um crescimento forte aí de um sentimento nacionalista. Não nacionalismo deturpado que nós vamos ver em nazifascismo, né? No final do século XIX, que leva, no início do século XX, ao fascismo italiano e ao nazismo alemão, por exemplo. Então, é o que a gente denomina como nacionalismo romântico, né? Que é a ideia da integração de um povo, né, que tem a mesma origem cultural étnica dentro de um território. Esse é o conceito de Estado-nação. Então não existia isso até a Revolução Francesa e até Napoleão. Quando os caras têm acesso a isso, quando isso é colocado em prática na França, em Napoleão, principalmente quando Napoleão ele passa a invadir outros territórios, então a galera fala assim, pô, isso é legal. Né? Então, tipo assim, eu sou francês. Então eu tenho orgulho de fazer parte deste Estado, eu tenho orgulho de ser francês e tenho orgulho de estar ao lado de outros franceses que pensam, né, que têm a mesma origem cultural e étnica do que eu. Né? Então isso não existia, passa a existir. Então eu vou lutar pela França, eu vou lutar pelos franceses. Porque eles são meus semelhantes, eles são meus iguais. A nação está acima de todos. Então vamos lutar pela nação, né? E por todos dentro dessa nação. E a maioria tem que prevalecer, a vontade dessa maioria tem que prevalecer. Nós temos, durante o século XIX, 3 ondas revolucionárias. Começa na década de 20, 1820, e vai até ali 1848. E aí nós temos ali, por exemplo, a primeira onda revolucionária em Portugal e Espanha, tá? Na América Latina, por conta isso é considerado revoluções liberais, porque você tem a presença de mecanismos de independência, né? Os processos de independência da América Espanhola, Península Itálica e Grécia. Vamos entender, então, essa primeira onda revolucionária. Primeira onda revolucionária, a primeira revolução mesmo, ela vai acontecer na Europa, tá? Ela acontece com revoltas militares contra o Fernando VII, que é da dinastia dos Bourbon. O que vai acontecer aqui, queridos? Nós temos o fim da era napoleônica, Congresso de Viena, restauração da monarquia absolutista espanhola, ok? Com a restauração da monarquia absolutista espanhola, volta o antigo rei Fernando VII, beleza? Da dinastia dos Bourbon. O que vai acontecer? Quando ele retoma o poder, deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta no chat, parece. Não, né não. A gente tem quando ele retorna ao poder, existe então cidadãos espanhóis, principalmente burgueses, pegando em armas,
e criando uma Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? A criação de uma Assembleia Nacional Constituinte leva à elaboração de uma Constituição de característica liberal, limitante do poder do rei. Beleza? O rei ele chega a jurar essa Constituição, mas ao mesmo tempo ele vai massacrar os revoltosos, porque ele jura a Constituição, mas chama a Santa Aliança. Então, o que vai acontecer? Esses revoltosos serão massacrados com a ajuda de tropas da Santa Aliança, muitos serão exilados, muitos virão para a América, outros serão mortos, e para vocês terem uma ideia, o Fernando VII ele é tão conservador que ele retorna com a Inquisição para a Espanha. Beleza? Ele vai fechar universidades, vai fazer uma série de mudanças lá na Espanha, conservadoras, a ponto de fechar universidades e retomar a Inquisição. Beleza? Junto à Igreja Católica. Em Portugal, está mais próximo da gente. Em Portugal, nós temos a chamada Revolução Liberal do Porto. Eu não sei se o Hudson já chegou nesse ponto do conteúdo para vocês, mas a Revolução Liberal do Porto, ela acontece quando Dom João VI está aqui, né, no Brasil. Essa revolução, ela tem característica nacional liberal, comandada pela burguesia portuguesa, que vai elaborar uma nova Constituição de caráter liberal, limitante do poder do rei, e transformando a monarquia portuguesa de caráter absolutista numa monarquia constitucional, em que nós teremos um parlamento, uma espécie de parlamento, que serão as Cortes Gerais Portuguesas. Essa Constituição, essas cortes, né, que surgem através dessa revolução, exigem o retorno de Dom João e da família real para o Brasil, eles voltam em 1821, e exigem também a imediata recolonização do Brasil, fato que não vai acontecer e que leva ao processo de independência em 1822. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Aqui nós vamos para a Itália, ou Península Itálica, já que a Itália ainda não existe. A gente vai ter ali na região do Reino das Duas Sicílias, na cidade de Nápoles, uma oposição muito forte ao Fernando IV, tá? O Fernando IV, que é da dinastia dos Bourbon, então ele é parente dos reis franceses e parente dos reis espanhóis. Existe ali uma forte participação dos carbonários. Quem são os carbonários? Os carbonários, eles são uma sociedade secreta que tem característica liberal nacionalista e que luta pela unificação, tá, da Península Itálica. Então, desde 1820, nós temos uma sociedade secreta ligada à burguesia, né, maçonaria também, que tem um ideal de construção de uma nação unificada, beleza? Na Península Itálica. Eles vão conseguir a adesão da Lombardia e de Veneza, da região do Vêneto. A Lombardia hoje, para vocês terem uma ideia, é a região mais rica da Itália. O Vêneto é a região onde está a cidade de Veneza, também próximo à Lombardia, a região norte. Nápoles está ao sul, beleza? E essas regiões, elas pertenceram durante muito tempo, e neste período ainda pertence, ao Império Austro-Húngaro. Então, só para vocês terem uma ideia, a região do que hoje é Turim, Milão, Veneza, né, elas faziam parte da Áustria, elas não faziam parte da Itália, né, que não existia ainda. Beleza? E este movimento será massacrado pelas tropas do Fernando Bourbon, com auxílio da Santa Aliança também. Tranquilos? Bom, na Grécia, a gente vai ter um movimento aqui, junto com Portugal, nós temos dois movimentos que não terão sucesso e dois que terão. Um em Portugal e outro na Grécia. A Grécia, geograficamente falando ali, é domínio do Império Turco-Otomano, tá? E com o apoio da Inglaterra, da França e da Rússia, do Império Russo, os gregos se levantarão contra o Império Turco-Otomano. Por que França, Inglaterra e Rússia vão auxiliar a Grécia no processo de independência, de se tornar independente do Império Turco-Otomano? Interesses comerciais, meus queridos.
E qual era o grande interesse comercial que estes países tinham? Os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Então eles queriam enfraquecer o Império Turco-Otomano, para fazer com que o Império Turco-Otomano parasse de cobrar altos tributos para se navegar entre nos estreitos de Bósforo, que fica em Istambul, e o estreito de Dardanelos. Então você tem acesso do Mar Morto, perdão, do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro através destes estreitos, sem precisar passar pelo Mar do Norte. Então é muito mais rápido. Então os turco-otomanos cobravam muito caro para se passar ali, então inviabilizava o comércio na região, e por isso agora você enfraquece este império para poder fortalecer a sua presença comercial e militar naquela região. Os gregos vencem os turco-otomanos com auxílio destes 3 países, né, na Batalha de Navarino, e a Rússia é muito beneficiada pelo Tratado de Adrianópolis, porque a península da Crimeia, atual Ucrânia, que na verdade foi tomada ultimamente em 2013 pela Rússia, em 1829 é assinado o Tratado de Adrianópolis, em que a península da Crimeia vai fazer parte do Império Russo. Tá bom? Enfim, passamos então para a segunda onda revolucionária, que é as revoluções de 1830. E aí, a partir dessas revoluções de 1830, a gente foca na França. Beleza? A França, desde 1815, né, com a prisão e exílio de Napoleão, é comandada por Luís XVIII. E nós temos, então, essa restauração dos Bourbon com Luís XVIII. Os nobres que fugiram, né, a partir de 1789, voltam para a França, né, e nós vamos ter ali, ao Luís XVIII, uma resistência popular muito grande, né, uma resistência popular, perdão, e uma resistência da elite liberal. E quem é a elite liberal? A burguesia, tá bom? Até porque a elite mesmo, a aristocracia, vamos dizer assim, a nobreza, ela é conservadora, absolutista, ela não é liberal, tá bom? E o Luís XVIII, ele promove o que a gente denomina de terror branco. É um processo de repressão em que todas as pessoas suspeitas de ligação com os governos da Revolução Francesa, não importa se eram jacobinos ou girondinos, tá? Ou tivessem ligações com Napoleão, seriam presos e executados, tá bom? Então, todos aqueles que eram considerados bonapartistas, girondinos, jacobinos, eles seriam presos e executados. Tudo bem? Eu queria pedir só um segundo, só para fazer um negócio aqui no meu quarto. É porque eu estou percebendo que a iluminação está muito ruim e é porque o sol está começando a bater no meu quarto aqui. Só um segundo, por favor. Bom, espero que tenha melhorado. Eu tive que escurecer o quarto aqui para poder... Melhorou. Luz artificial. Bom, é o seguinte. Não vou ficar mais bonito, mas pelo menos vocês me enxergam melhor. Enfim, a gente tem, então, o Luís XVIII, ele vai fazer um governo que vai ter algumas características bem interessantes, porque ele vai outorgar uma Constituição, beleza? Que vai assegurar alguns direitos da Revolução Francesa, beleza? Então ele é um rei absolutista que vai governar com uma Constituição, vai governar com um parlamento, e ele vai dar alguns direitos adquiridos na Revolução Francesa para a população francesa. Então ele é meio que toma lá da cá, né? Então ele, ao mesmo tempo em que ele é extremamente repressivo,
ele é extremamente benevolente com a população francesa, beleza? Ou com os atores políticos, tirando os que participaram dos governos revolucionários e napoleônicos, ele vai ser benevolente. Então, ele dá altos cargos para a nobreza, né? Vamos dizer assim, vamos trabalhar com o tempo atual, seriam cargos de primeiro escalão, ministérios importantes, por exemplo, no governo, eles são dados para a nobreza, tá? E ele vai fazer esse governo, então, de uma coalizão autoritária ali, até 1824, quando ele morre, tá? Sem herdeiros, ele vai ser sucedido pelo seu irmão. Seu irmão é o Carlos X, beleza? E aí que começa a azedar a garapa na França, de novo. Porque o que vai acontecer? O Carlos X, ele é de uma das correntes políticas existentes no parlamento francês. Tá? Existiam os monarquistas constitucionais, beleza? Existiam republicanos e existiam os ultrarrealistas. Os ultrarrealistas são aqueles que desejam o retorno de um absolutismo puro, tá? Então esses caras não querem parlamento, eles não querem constituição, eles querem a volta do absolutismo de Luís XIV. E aí, em 1830, ele perde as eleições parlamentares. Então os ultrarrealistas, que eram parte importante do parlamento, eles vão diminuir a sua presença consideravelmente. Então tudo aquilo, ou toda demanda que o Carlos X tenha, que necessite, vamos dizer assim, de aprovação do parlamento, ele não vai ter, porque o seu grupo político está em minoria, né? Em ampla, vamos dizer assim, minoria. E aí, o Carlos X tenta um autogolpe. O que é um autogolpe? Ele está no poder e o próprio cara que está no poder dá um golpe em si mesmo. No caso, o que ele tenta fazer é invalidar as eleições de 1830 e fechar o parlamento. Na verdade, as medidas que ele vai tomar são denominadas ordenações de julho. Então ele vai, por exemplo, olha o que ele vai fazer. Todos os nobres vão ser indenizados pelas perdas da Revolução Francesa. Ah, meus pais lá na Revolução Francesa perderam suas terras. Foi tudo queimado. O Estado vai te pagar. Ah, mas e eu aqui que perdi um parente no período do terror, lá do Robespierre? O que você é? Você é um nobre? Não, eu sou um sans-culotte. Fuck you. Foda-se. Eu não sei falar foda-se em francês. Se alguém souber, escreve aí. Beleza? Ele dissolve a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, que tinha sido criada lá na Revolução Francesa, ela vai ser dissolvida. É uma guarda que protegia as camadas populares, as camadas subalternas, né? Então, tinha o comando ali do parlamento. Ele dissolve o parlamento, a Assembleia, e dissolve a Guarda Nacional. E ele vai passar a censurar a imprensa e restringir algumas políticas. Restringir a participação política. Carlos X é esse carinha aí, tá? Vocês podem achar ele meio parecido. Vocês pegaram uma foto do Dom João VI, vocês vão ver que ele é parecido com o Dom João VI, tá? É porque o Carlos X é de uma ala dos Bourbon em que ele é primo, né? Ele é parente dos Orleans e Bragança. Então ele é primo do Dom Pedro I. E aí, galera, só para ficar muito claro aqui, deixar muito claro uma coisa para vocês. O primeiro indício em qualquer regime político, tá? Guardem isso. O primeiro indício de que ele é autoritário é quando ele persegue e censura a imprensa. Beleza? Seja ele um regime republicano, seja ele um regime monárquico, seja qual for. Todo regime, tá?
que tem características autoritárias, ele vai censurar ou perseguir a imprensa. Beleza? Regimes amplamente democráticos não tem isso. A imprensa ela é livre. Tranquilos? Guardem isso sempre. Não é para o Enem, não, é para a vida. Vamos lá. O que temos, então, é uma reação às ordenações de julho, em que eles são chamados de os 3 dias gloriosos, tá? Que são as jornadas de julho, em que há uma puta reação popular, em que Paris ela vai ser tomada por 3 dias, o Carlos X abdica do trono e foge para a Inglaterra. Então, queridos, aquela primeira imagem que vocês viram, que é essa imagem aqui da capa do slide, da aula, este quadro, ele é chamado de A Liberdade Guiando o Seu Povo. Essa pintura é do Antoine Delacroix. Muitos confundem essa pintura com a Revolução Francesa. Acham que ela se passa na Revolução Francesa. E não. Ela se passa nos 3 dias gloriosos, nas chamadas Jornadas de Julho. Tranquilos? Essa imagem já caiu no Enem e teve um alto índice de erros, porque a galera marcou como Revolução Francesa. E não é. Ela faz parte da segunda onda revolucionária liberal do século XIX. Tá? Das revoluções de 1830 na França. Fechou? Com a abdicação de Carlos X, né, nós temos, então, a condução ao poder do chamado rei burguês, Luís Felipe de Orleans. Tranquilo? Ele é um nobre, mas ele é um pequeno nobre ligado à alta burguesia francesa. O Luís Felipe, né, Luís de Orleans, ele vai, então, promulgar uma nova Constituição. Essa nova Constituição, quando o Luís Felipe ele assume o poder, ele vai retomar os trabalhos da Assembleia, que tinha sido dissolvida. Essa Assembleia ela vai promulgar essa nova Constituição, elaborar uma nova Constituição promulgada pelo Luís Felipe. Tá? Essa Constituição ela tem caráter liberal burguesa. Só que liberal burguesa mesmo. Ela tem uma característica voltada para a burguesia e não para todos os setores da sociedade francesa. E aí, os interesses da alta burguesia, que era a classe social no qual o Luís Felipe fazia parte, ela vai se dar muito bem por conta da presença do Luís Felipe. Ele vai trabalhar pelos interesses dela. Então, com este trabalho para a alta burguesia em detrimento das outras classes sociais, você tem um tensionamento das relações, porque as massas estão distantes do poder. E as massas distantes do poder lutaram ali contra o Carlos X. Tomaram Paris e destruíram Paris. Gente, isso é muito interessante, porque o francês, ele tem costume com revolução. O francês, ele sabe fazer protesto. Tá? Vocês viram aí, ano passado, né, 2018 e 2019, parte de 2019, os coletes amarelos. Os caras simplesmente foram lá na Champs-Élysées, e os caras arrancaram até asfalto da avenida mais famosa do mundo, tá? Queimaram o carro. O que francês adora fazer é quebrar as coisas, queimar carro. Teve os protestos aí diante do assassinato do George Floyd, e os caras viraram o carro e botaram fogo em carro e tacaram pedra em polícia. Eles não têm dó, não. Quebram mesmo. Então, eles têm uma consciência de classe muito grande. Né? E isso é importante de ressaltar também. A falta de consciência de classe que nós temos. E de que grande parte da população europeia tem. Um cara de classe média na Europa, né? Classe média que eu falo, somos nós. Que tem condição de pagar um cursinho, que tem condição de pagar uma faculdade. Né? A pessoa que não é milionária. Beleza? Que tem que ralar muito para conquistar as coisas.
essa galera da classe média, ela se identifica mais com a classe trabalhadora do que com os ricos. Ao contrário, no Brasil. O Brasil, o cara da classe média, que tem lá o carrinho financiado, a casa financiada no Minha Casa Minha Vida, ele se identifica mais com o rico, né, com o milionário, do que com a classe trabalhadora, o cara que pega busão todo dia, lotado para trabalhar. Né, e tem que pagar aluguel, tem que pagar... não sobra dinheiro nenhum no final do mês. Então, essas massas que destruíram Paris nos 3 dias que tomaram as ruas, eles estão se vendo distante do poder, porque nós lutamos para o Luiz Felipe estar no poder, né, para acabar com a tirania, e ele passa a ser um tirano, porque ele passa a perseguir as classes populares. Né? O que acontece? Muitos membros dessas massas populares, ali por volta de 1840, 1845, eles vão promover os chamados banquetes. Então, nós temos membros da pequena e média burguesia financiando banquetes para a população mais pobre. E de barriga cheia você pensa melhor. Você convence as pessoas mais pobres a lutar ao seu lado e encher a barriga delas. Então você faz banquetes, beleza? Chama a população pobre para comer e vai expor todas as suas ideias. Então você aglutina apoio, beleza? E aí o Luiz Felipe, ele vai promover uma censura a esses banquetes, repressão a esses banquetes, a um desses banquetes, e aí a população se volta contra ele, criando barricadas, tá? E lutando contra o exército francês, porque a Guarda Nacional, ela simplesmente fica ao lado dos manifestantes. Este movimento, ele é denominado a Primavera dos Povos. É considerado, então, a terceira onda revolucionária, em que nós temos uma luta contra o absolutismo, na qual o Luiz Felipe ele demonstra-se ali um rei com características absolutistas, mesmo sendo chamado de um rei burguês. Uma dominação estrangeira, já que algumas partes da França tinham sido entregues a outros países no Congresso de Viena e existia uma dominação também política muito forte de potências europeias sobre a França. A exploração burguesa sobre as massas, né? Então, nós temos aí o povo lutando contra essa exploração burguesa e temos a presença das ideias socialistas, né? Socialismo utópico, que é anterior ao socialismo científico de Marx e Engels, mas em 1848 vai ser publicado o Manifesto do Partido Comunista, a primeira obra de Karl Marx e Friedrich Engels, né, que dá luz aí ao denominado socialismo científico, né, que vai chegar ao seu auge com a publicação do Capital, da obra O Capital, em 1867, tá? Então a gente vai ter a presença o povo francês luta contra todas essas demandas aí que nós estamos falando, beleza? E um governo extremamente corrupto, incompetente do Luiz Felipe. A gente vai ter uma aliança, uma frente ampla de aliança entre socialistas, defensores do retorno dos Bourbon, ou seja, absolutistas puros, né? E bonapartistas, adeptos do bonapartismo. Então, esses 3 grupos, mesmo que eles tenham pensamentos diferentes em relação à política, de condução política da França, eles fazem uma aliança contra a alta burguesia. Então, temos essas manifestações populares, né? Fortes manifestações populares que eu já tinha citado aí, das chamadas barricadas. E essas barricadas, elas se ampliam, promovendo saques por toda a França, entram em quartéis da Guarda Nacional que não devia obediência ao Luiz Felipe, eles se isentam de obediência, negam obediência ao Luiz Felipe, ficam ao lado dos manifestantes e permitem que eles peguem armas, né? E o Luiz Felipe é obrigado a fugir do país.
né? O Luiz Felipe não tem condição de manter-se no poder e foge do país, tá? Com a fuga do Luiz Felipe, nós temos a proclamação da Segunda República Francesa. A Segunda República Francesa, porque a primeira é lá na Revolução, é a República Jacobina, a República da Convenção, tá? Então a gente tem essa república, ela é criada a partir de um governo provisório, com liberais e socialistas, tá? Eles promovem, né, o sufrágio universal masculino, o voto era censitário, passa a ser sufrágio universal, homens, mulheres não votam, então não importa sua renda, sua condição social, se você for homem, tiver a idade necessária, você vota, e criam, isso é interessante porque é uma demanda socialista utópica, eles vão criar as chamadas oficinas nacionais, tá? Que é ofertas de trabalho em toda a França. E até que ela acaba dando certo inicialmente, porque você vai criar núcleos de produção industrial em várias partes da França, e esses núcleos industriais eles ficam em que sentido? Se em Marseille, na França, vai produzir só aço, em Paris vai produzir produtos derivados do aço ali. Em Montpellier vai produzir tecidos, e assim sucessivamente, tá? Então, você tem as regiões com seus núcleos de produção. Beleza? Isso vai gerar uma oferta de trabalho bem grande na França. Beleza? Só que aí nós temos o 1848 em diante. Né? As forças populares que lutaram contra o Luiz Felipe, elas se dividem. Tem pensamentos diferentes, não adianta. Né? Existem ali contrapontos que são... não vão conseguir, de maneira alguma, chegar a um acordo. Só um minuto. Alguém tem uma dúvida, parece? A Revolução de 1830 ainda mantém o monarca? Perdi um pouco aqui o que você falou. Mantém sim, Nara. O Carlos X, ele é destituído, né? Foge Ele não é destituído, né? Ele abdica do trono e foge para a Inglaterra. E aí, nós temos essa revolução, ela é burguesa, com apoio maciço do povo, que vai às ruas, é o povo que vai quebrar tudo, e a burguesia que vai conduzir politicamente a revolução, né? E aí, quando você tem esses processos de o povo quebrar tudo e a burguesia conduzir politicamente a revolução, a burguesia ela não quer revoluções muito profundas. Então ela vai conseguir um acordo com a população, vai manter a monarquia constitucional e agora com um rei que não é um nobre de fato, né? Não é da alta nobreza francesa ou um parente próximo do Carlos X, e sim alguém mais distante, e por isso vem o Luiz Felipe de Orleans. Então a monarquia ela é mantida. Tá bom? Por nada. Vamos voltar. E aí a gente tem, então, a burguesia ascendendo novamente ao poder e formando um novo governo, tá? Aumentando as tensões em Paris, em que população e burguesia começam a lutar entre si. É porradaria mesmo, tá? E aí a Guarda Nacional fica ao lado da burguesia, é comandada pela burguesia e fica ao lado da burguesia, beleza? Massacrando a população, tá? Uma nova Constituição republicana é promulgada, porque a Constituição que estava em vigor mesmo na República era a do Luiz Felipe. Então, uma nova Constituição ela é promulgada e o Luiz Napoleão, Luiz Bonaparte, tá? O nome dele é Luiz Napoleão Bonaparte, mas conhecido como Luiz Bonaparte. Ele vai ser eleito diante dessa Constituição republicana em 1848, né? Então, o ano de 1848 ele é bem movimentado aí. Ele é eleito. E em 1851, o Luiz Bonaparte, ele dissolve a Assembleia e proclama-se ditador. Tá? Em
1852, parece que eu estou repetindo a história, mas em 1852, o Luiz Bonaparte, ele promove um plebiscito no qual ele se torna vitorioso nesse plebiscito, né? E ele se proclama imperador da França. Então a gente tem o fim da Segunda República Francesa e o início do Segundo Império Francês. Luiz Napoleão Bonaparte, proclamado imperador por esse plebiscito, se autoproclama com o título, então, de Napoleão III. Beleza? Só uma curiosidade aqui, eu coloquei entre parênteses ali, sobrinho de Napoleão, mas em 2016, ou não, 14, eu acho, 14 ou 16, foi feita uma exumação na França, foi feito um estudo genético lá e tal, e descobriu-se que Napoleão III, ou Luiz Napoleão Bonaparte, não era parente de Napoleão Bonaparte, ou Napoleão I, tá? Que ele não era sobrinho do Napoleão, não são parentes. Então, provavelmente, alguém pulou a cerca e não contou para o conge. Como diz Sérgio Moro, algum conge tomou cheio. Tranquilos? Mas isso é fofoca histórica, a gente não precisa ficar se debruçando nisso. Tá? A gente não tem que ficar, como é que se fala? Cuidando da vida dos outros. Amém? Bom, vamos falar sobre Napoleão III, então. O governo dele é marcado pelo autoritarismo. Nós temos um imperador no poder. Esse camarada aí que vocês estão vendo. Ele cria um poder legislativo, mas esse poder legislativo ele é um fantoche. Ele é que manda. A gente pode... Prefeito de comparação, mas essa é uma comparação bem tosca, por favor, não levem isso ao pé da letra, é só para efeito de comparação. A gente pode colocar aqui o Napoleão III criando um mecanismo de parlamentarismo às avessas que o Dom Pedro II faz aqui, anos antes. Em 1847, o Dom Pedro II ele cria o parlamentarismo às avessas, em que existe um parlamento, mas quem comanda a porra toda é ele. Ele reina e governa. O Napoleão III vai fazer isso. Né? Então, ele tem um legislativo que não faz nada, simplesmente ratifica tudo aquilo que ele determina. Então, a gente pode dizer que é um parlamentarismo às avessas, um legislativo fantoche, no qual o imperador Napoleão, ele impera, ele governa, ele reina e governa. Ele não é um fantoche, sim, o poder legislativo é que é o fantoche. Tá bom? A oposição ela é perseguida, então todos aqueles que fazem oposição ao Napoleão III, eles são perseguidos e ficam cada vez mais distantes do poder. Economicamente, o Napoleão III ele vai criar mecanismos de ampliação da industrialização francesa, gerando índices interessantes de aumento de exportação. Então, a França ela vai ter aí um período de grandes exportações, mas, a partir de 1860, por causa de fiascos militares, o Napoleão III começa a cair em desgraça. O primeiro fiasco militar dele é no México. Em 1862, ele manda tropas para o México, porque ele quer ampliar a influência francesa na região e tentar diminuir a influência estadunidense na região. Lembremos que em 1862, né, existe uma doutrina estadunidense para toda a América, que funciona desde 1823, que é a doutrina Monroe. Então, a América para os americanos é uma política imperialista estadunidense de ampliação de área de influência. E a França ela quer aumentar a sua área de influência na América e tentar diminuir, né, a dos Estados Unidos. E por isso ele vai intervir no México. Ele vai tirar do poder o presidente mexicano e vai criar uma monarquia no México, tá? Em que o rei Maximiliano, que é um belga, vai ser o rei do México durante 5 anos, 1867, quando ocorre uma revolta.
As tropas francesas, elas tinham sido retiradas do México, retornam em 1867 para poder ajudar o Maximiliano. Não vão conseguir. O Maximiliano vai ser fuzilado e as tropas francesas derrotadas no México. E guerra tem custo. E ele vai destruir as finanças da França, que estavam indo bem por causa dessa política que ele exerce no México. Para piorar a sua situação, em 1870, inicia-se a Guerra Franco-Prussiana. O Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia, ele está conduzindo o processo de unificação da Alemanha, e a França não quer que essa unificação ocorra, porque seus interesses serão debilitados, né? Vai ter limitação dos seus interesses aí, porque a Prússia já é um país industrializado, já é um reino industrializado. Juntando com outros principados germânicos, nós vamos ter um país muito industrializado, muito forte economicamente, muito forte militarmente. E aí o que vai acontecer? Ele manda suas tropas para a Alemanha, e a história sobre a Guerra Franco-Prussiana, ela é muito legal. Porque o Napoleão III, ele manda uma carta para o Kaiser da Prússia, que é um cara chamado Guilherme II. E aí ele chega, manda essa carta para o Guilherme II, falando para o Guilherme II assim: aí, mano, é o seguinte, a carta é escrita desse jeito: mano, Guilherme, é o seguinte, se tu continuar com essa treta de unificação da Alemanha, eu vou quebrar o pau com você. Eu vou com tudo com meu exército sobre a Prússia e vou destruir você, mano. Beleza? O que acontece? O Guilherme II responde ao Napoleão III. A carta do Guilherme II, a carta original era: mano, Napoleão, você é louco, cachoeira? Que eu vou tentar unificar alguma coisa aqui? Não, isso é impressão sua. Vou fazer isso não, maluco. Vou ficar quietinho aqui como Prússia, ajudando os outros principados aqui que falam a mesma língua que eu e tal, mas não vou unificar, não. Pode ficar sussa aí. O que acontece? O Otto von Bismarck intercepta a carta do Guilherme II para o Napoleão III, muda o conteúdo da carta e escreve só assim: aí, cuzão, vai se fuder. Eu vou unificar essa porra toda e pode vir um por um para não embolar, que eu vou destruir vocês tudo. Assinado Guilherme II. Napoleão III fica puto, invade a Prússia. No invadir a Prússia, ele dá munição para o exército prussiano reagir, e aí ele vai ser capturado, o exército prussiano vai empurrando o exército francês de volta para a França, e na Batalha de Sedan, na França, o Napoleão III é capturado pelo exército prussiano. No que ele é capturado pelo exército prussiano, a Prússia invade a França, invade Paris, toma Alsácia e Lorena, que são regiões francesas, a Alemanha se unifica em 1871, eles vão tomar a região de Alsácia e Lorena, que é uma região extremamente rica em carvão e minério de ferro. Ele é destituído do cargo, beleza? Ele vai ser destituído do cargo e é proclamada a Terceira República Francesa. Beleza? Existem outras consequências dessa deposição do Napoleão, né, da derrota dele e da sua destituição do cargo, como a Comuna de Paris, mas isso vai ser assunto para a próxima aula. A questão da unificação alemã, nós vamos adentrar nela também no conteúdo do módulo 4 de unificação itálica, na unificação italiana e unificação alemã. Tranquilos? Eu só quero falar uma curiosidade para vocês, que eu vou repetir essa curiosidade outras vezes. Mas essa parada da rendição, da captura do Napoleão III, ela é tão legal
Porque o Otto von Bismarck, ele toma Alsácia e Lorena e ele exige que a rendição dos franceses seja assinada no Palácio de Versalhes, na França, e que o palácio seja cedido não apenas para a assinatura da rendição, mas para uma festa da vitória alemã. Tá? E isso vai acontecer, os franceses têm que ceder. Então os franceses são humilhados. Aí vai ter a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, a Alemanha perde. E aí, quando os alemães vão se render, os franceses, que estão putaços com os alemães, querem revanche a qualquer custo, os franceses exigem que os alemães assinem a rendição da Primeira Guerra num vagão sujo de minério na região que estava na região da Alsácia-Lorena, vagão de passageiros velho, e que eles assinassem ali porque os alemães são sujos e ignorantes e por isso não necessitava de palácios para poder assinar essa rendição. Beleza? Com o início da Segunda Guerra, Hitler invade a França rapidamente em 1940 e os franceses se rendem à Alemanha nazista. Quando Hitler vai até Paris para assinar a rendição francesa, e os franceses assinarem a rendição, o Hitler leva o vagão que os alemães tinham assinado a rendição na Primeira Guerra, e ele coloca este vagão dentro do Palácio de Versalhes para que os franceses assinassem a rendição na Segunda Guerra dentro do vagão, dentro do palácio, para eles se sentirem ainda mais humilhados pelo que os alemães passaram na Primeira Guerra. Beleza? Só uma curiosidade para a gente terminar a nossa aula. Tranquilos? No documentário Netflix Segunda Guerra mostra isso. Mostra mesmo. É exatamente isso. Isso é muito legal. Essas histórias de bastidores, assim, elas são bem interessantes. Galera, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada ao conteúdo? Alguma coisa nesse sentido? Gente, boa tarde. Tá tranquilo? Beleza então. Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer do conteúdo, no decorrer da semana, perdão, passa lá pro WhatsApp, passa lá para Silvana e eles vão mandar um e-mail para mim para poder respondê-los, tá? A gente volta na próxima terça, 8h30 da manhã, e com a graça de Deus, sem nenhum problema. Tranquilos? Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção de todos, saudade de vocês e até a próxima. Com Deus, tchau, tchau.